A minha vitamina C, pelo segundo ano consecutivo, está abaixo do limite de detecção do exame. 0, indetectável. Não é que está baixa, está literalmente 0. E eu não tenho nenhum sinal de escorbuto, sem sangramento nas gengivas, sem fadiga severa, sem manchas na pele, sem dores nas articulações. Nada. Como isso é possível, Lua? Eu vou te explicar nesse vídeo e eu vou fazer isso mostrando em tempo real os meus próprios exames. Todos eles. Inclusive os que merecem uma conversa até mais honesta. Esses são os meus exames atuais, de março de 2026. Eu vou abrir cada marcador, explicar o que cada um significa e te mostrar o que acontece com o corpo de uma mulher que há 5 anos come exclusivamente carne e gordura animal. E que antes disso passou pela low carb, pela cetogênica e que monitora rigorosamente tudo ao longo do tempo. Mas se você é novo por aqui, se chegou agora, muito prazer, eu sou Lua Ferrari, nutricionista, e eu atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora. E eu vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. Eu costumo dizer que esse canal existe para desfazer alguns nós que a indústria alimentícia passou décadas apertando. E se você ainda não está inscrito por aqui, faz isso agora, ativa o sininho também. Todo vídeo aqui é informação que alguém não quer que você tenha, acredite. E justamente por trabalhar com metabolismo todos os dias, tanto na minha própria alimentação, quanto acompanhando pacientes e quem passa pelo meu programa Ketabolismo, eu observo muito como certos números nos exames ganham aquela fama de alarme simplesmente porque saem da referência convencional, mesmo quando a fisiologia conta uma história completamente diferente. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Ler os meus números com contexto, não com pânico. Mas antes de entrar nos números, preciso te dar um contexto que vai ser importante para interpretar alguns marcadores. 5 dias antes da coleta desses exames, eu estava com um quadro viral. Garganta inflamada, secreção, fadiga, cansaço intenso no fim do dia e uma sensação de cabeça pesada. Sem febre, mas o corpo claramente estava reagindo a alguma coisa. E isso importa. Por quê? Porque existem marcadores no sangue que o próprio organismo eleva durante e logo após uma infecção, como parte de uma resposta imunológica, e que podem demorar até 2 a 3 semanas para voltar ao basal. Mas quando chegarmos nesses marcadores, eu vou te mostrar o que o exame de novembro de 2025 dizia quando eu estava ali sem nenhuma intercorrência. Porque comparar esses dois é o que vai permitir uma análise mais honesta. Eu vou começar pelo que mais importa quando a gente fala de saúde metabólica, o controle do açúcar e da insulina. Esses são os marcadores que ditam se o metabolismo está funcionando ou está adoecendo em silêncio. Minha glicose de jejum ficou em 86 mg por decilitro, ou seja, dentro da normalidade, na parte baixa da faixa. Já a minha hemoglobina glicada, que reflete a média do açúcar nos últimos 3 meses, ficou em 5,3%. Abaixo de 5,7% é baixo risco para diabetes. Mas o marcador que eu mais gosto de olhar nesse contexto é o HOMA-IR, porque ele calcula a sensibilidade à insulina cruzando a glicose com a insulina basal. A insulina basal ficou em 6,36%. Resultando em um HOMA-IR de 1,3. O HOMA-IR está excelente, com referência de até 2,7. Mas a insulina isolada ficou um pouco acima da minha meta pessoal, que é deixar ela sempre abaixo de 5. E aqui o contexto da gripe é relevante de novo. A inflamação aguda provocada por um quadro viral libera citocinas que interferem na sinalização da insulina e podem elevar o valor de jejum de forma transitória. Olhando novembro de 2025, sem nenhuma intercorrência, a insulina estava em 5,25. Ainda acima da minha meta de abaixo de 5, mas uma faixa boa. Então esse é um ponto que continua ali no meu radar. Mas o salto de 5,25 para 6,36
tem explicação direta no processo infeccioso de 5 dias antes. Eu não vou usar isso como desculpa definitiva, eu vou repetir o exame daqui a algumas semanas, mas é dado que muda a interpretação. Para te dar uma dimensão, a maioria das pessoas que chegam no consultório de nutrição com queixas de cansaço, dificuldade de emagrecer, fome constante, tem um HOMA-IR acima de 3, 4, às vezes 5. E elas comem o que a pirâmide manda: cereais integrais, frutas, carboidratos, e comem isso a cada 3 horas ou menos. Eu como só dentro da minha janela alimentar, sem café da manhã, sem fome pela manhã, com a primeira refeição no almoço e minha última refeição no jantar. E minha insulina está na faixa de um atleta em repouso. Agora os triglicerídeos. Esse marcador responde de forma direta ao que você come, especialmente ao carboidrato. O meu ficou em 34 mg por decilitro. Eu sei que você achava que o triglicerídeo estava diretamente ligado à quantidade de gordura que você come, mas não, é especialmente ao carboidrato. O valor desejável para adultos é abaixo de 150. O valor considerado ótimo pela maioria dos protocolos cardiometabólicos é abaixo de 100. O meu está em 34. Isso não é normal. Isso é extraordinário. É o tipo de resultado que aparece em indivíduos com adaptação metabólica completa à gordura como combustível. Olhando a série histórica, esse número nunca passou de 43, desde que entrei na cetogênica. Em 10 anos de exames, nunca passou dessa faixa. Agora vamos para os rins, porque essa é a primeira objeção que qualquer pessoa levanta quando descobre que eu como proteína animal o dia inteiro. Você vai destruir os seus rins. Minha creatinina ficou em 0,81. A referência para mulheres vai de 0,5 a 0,9. No meio, sem alteração. A estimativa da taxa de filtração glomerular ficou acima de 90, que é a faixa de normalidade perfeita. A ureia ficou em 49, com referência de até 48,5, ou seja, ligeiramente acima por 0,5 mg por decilitro. Mas isso tem uma explicação simples. Quando o corpo está perdendo líquido durante um processo viral, como foi o meu caso 5 dias antes, a ureia pode subir um pouco. A creatinina e a taxa de filtração, que são os marcadores reais de saúde renal, estão perfeitos. Vitamina B12, uma das primeiras perguntas de quem ouve que alguém faz dieta carnívora. Mas você não vai ter deficiência de B12? Sim, acredite que fazem essa pergunta. Minha B12 ficou em 714. A referência vai de 211 a 946. No meio da faixa, não. Acima. Quase lá. Quase no top da vitamina B12 como referência. E isso sem suplementação. Por quê? Porque a carne é a fonte mais biodisponível de vitamina B12 que existe. Ponto final. Agora eu vou entrar nos marcadores que merecem uma conversa mais cuidadosa. Eu não estou aqui para vender uma imagem perfeita. Eu estou aqui para te mostrar o que é real. A vitamina C está indetectável pelo 2º ano seguido. O exame usa como referência valores entre 0,4 e 1,5. O meu está abaixo de 0,04, que é o limite de detecção do método. Se você ler isso sem contexto, vai achar que eu deveria estar com escorbuto, mas eu não estou. E isso não é coincidência, é fisiologia. E eu preciso te explicar uma coisa que a maioria dos profissionais de saúde nunca aprendeu na graduação. A vitamina C e a glicose disputam a mesma porta de entrada para dentro da célula. Quando a glicemia está cronicamente elevada, como acontece com a maioria das pessoas que consomem a dieta ocidental padrão, a glicose empurra a vitamina C para fora e vence. O resultado é que mesmo quem come fruta todos os dias, mesmo quem toma vitamina C em comprimido, pode não estar conseguindo colocar esse nutriente de verdade
dentro das células onde ela precisaria estar. Já no metabolismo carnívoro, digamos assim, a glicemia é baixa e estável. A glicose não está competindo. Então, o pouco de vitamina C que está presente, seja o que vem de músculo animal, menos cozido, das vísceras, da carne mal passada, entra na célula de forma muito mais eficiente. O resultado final, em termos de função biológica, pode ser equivalente ou até superior ao de quem consome muito mais vitamina C, mas vive em um estado de glicemia cronicamente elevada. Dito isso, eu continuo monitorando. Vitamina C tem funções importantíssimas no corpo, inclusive na formação de colágeno e no suporte imunológico. Eu não faço suplementação no momento, e esse dado está na minha tela. Não me preocupa hoje, mas eu não ignoro. Já a vitamina D está em 22 nanograma por mililitro. Tecnicamente, dentro do normal para uma população sem comorbidades, que é acima de 20. E aqui eu preciso abrir um raciocínio com você, porque esse número me provoca uma reflexão que eu ainda não tenho resposta definitiva. A medicina integrativa tem alertado há anos que o ideal é estar acima de 50, 60, alguns falam em 80. Mas eu preciso perguntar, ideal para quem? Para qual metabolismo? Olhando meu histórico, minha vitamina D sempre ficou na casa dos 20. Não é um número que piorou nos últimos 2 anos. É o meu padrão de longa data. E nesse tempo todo, eu quase nunca fico doente. O quadro que tive recentemente foi logo depois de uma viagem internacional com voos longos, fuso horário, aeroportos, aquela clássica agressão imunológica que qualquer pessoa passa. Não foi um quadro espontâneo. Meu exame de densidade óssea, o DEXA, que eu vou trazer aqui no canal em breve, mostra uma densidade óssea excelente, sem nenhum sintoma clínico de deficiência de vitamina D. Então fica a questão que eu carrego no meu radar de estudo. Será que quem vive um estilo de vida carnívoro, com metabolismo adaptado, com baixa inflamação sistêmica, realmente precisa da mesma faixa de vitamina D que foi estabelecida para a população geral, que come uma dieta inflamatória, que bebe, que tem resistência à insulina, que dorme mal? É a mesma lógica da vitamina C, entende? Talvez nossas necessidades sejam diferentes. Talvez os transportadores funcionem de forma mais eficiente quando o ambiente metabólico é diferente. Isso ainda está aberto. E eu prefiro ser honesta sobre a incerteza do que te dar uma resposta simples que pode não ser a certa. A ferritina ficou em 363. A referência para mulheres é de 13 a 150. Para homens, a faixa vai até uns 400. A minha está acima da referência feminina. E aqui o contexto da gripe também é relevante, mas não é a história completa. A ferritina é uma proteína que o fígado produz em maior quantidade durante qualquer processo inflamatório ou infeccioso. 5 dias depois de um quadro viral, é esperado que ela esteja mais alta do que o basal. Mas olhando o exame de novembro de 2025, quando eu não tinha nenhuma intercorrência, a ferritina estava em 340, ainda acima da referência feminina. Então esse é um ponto de atenção genuíno, independente da gripe. O que me ajuda a interpretar esse número com muito mais calma é o quê? É a minha saturação da transferrina, que ficou em 48,3%, com a referência até 50%, e o ferro sérico em 184, próximo ao topo de 193. Eu não tenho nenhum sintoma clínico de excesso de ferro. Sem dor nas articulações, sem fadiga crônica, sem alteração de cor de pele. Isso não descarta o dado, mas muda muito o nível de urgência. E é algo que eu tenho estudado com alguns médicos que trabalham nessa interface. Existe uma hipótese de que carnívoros que consomem ferro M em quantidade consistente podem desenvolver estoques de ferro maiores sem que isso represente
toxicidade. A mesma discussão que temos sobre vitamina C e vitamina D. Mas há também uma estratégia simples que vem sendo discutida com base científica: a doação de sangue. Além de ajudar o próximo, ela é uma forma fisiológica de reduzir os estoques de ferro do organismo. O fígado responde produzindo ferritina nova e os níveis tendem a cair. Isso está no meu radar para os próximos meses e eu vou trazer um vídeo dedicado a esse tema com os dados que eu tenho. Por hora, zero suplementação de ferro e monitoramento contínuo. Inclusive, há 2 anos, 2024, eu fiz uma sangria, eu fiz uma doação de sangue. O TGP, que é a enzima hepática, também chamada de ALT, ficou em 36,6. A referência feminina é abaixo de 35. Então, o meu, ligeiramente acima. Mas olhando novembro de 2025, o meu TGP estava em 25,6, confortavelmente dentro da referência. O vírus influenza tem um efeito conhecido de elevar levemente as enzimas hepáticas durante e logo também após a infecção. A comparação com novembro me diz que o de 36,6 de março foi influenciado pelo quadro viral. O próximo exame vai confirmar se o valor volta para a faixa normal ou se há algo a mais a investigar. Proteína C reativa, ultrassensível, ficou em 1,11, na faixa de médio risco cardiovascular pelo critério da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em novembro, sem nenhuma intercorrência, estava em 0,5, que é baixo risco. Então, a PCR é um marcador de fase aguda, muito clássico. 5 dias depois de um quadro viral, 1,11 é absolutamente esperado. Não é esse número que eu vou usar para avaliar meu risco cardiovascular real. A homocisteína ficou em 7,8. A referência laboratorial clássica é abaixo de 12. Mas os protocolos de saúde metabólica mais exigentes, que olham para risco cardiovascular de forma otimizada, trabalham com a meta abaixo de 10 e eu já vi também abaixo de 8. Alguns pesquisadores falam até abaixo de 7 como nível ideal. O meu valor, 7,8, está abaixo de 10, o que é um resultado muito bom por qualquer critério que você use. Não é um número que me preocupa. O fibrinogênio, que é outro marcador de coagulação e inflamação, ficou em 228, ou seja, dentro da referência de 200 a 393. Agora deixa eu montar o quadro completo. Quando você olha para um exame isolado, pode entrar em pânico ou em euforia sem razão. Quando você olha para o conjunto, aí a história fica mais clara. O metabolismo glicídico, o metabolismo da glicemia, está ótimo. Insulina sensível, glicose estável, hemoglobina glicada exemplar. Os triglicerídeos em 34. Isso indica que meu organismo está oxidando gordura com extrema eficiência. A função renal é perfeita, derrubando o mito da proteína animal. A minha B12 é excelente, sem suplementação. Os marcadores que ficaram acima da referência em março, como TGP, PCR, ferritina, insulina, têm explicação pelo quadro viral de 5 dias antes, confirmada pela comparação com os meus exames de novembro de 2025. Mas vou repetir e vou mostrar aqui para vocês. O que sobra como atenção genuína, sem a interferência da gripe, realmente é a ferritina acima da referência feminina, mesmo em novembro, mesmo em 2024, quando eu fiz esse exame também. A insulina, que ainda não chegou à minha meta pessoal de ficar ali abaixo de 5, e a vitamina D na casa dos 20, com a questão em aberto sobre se essa referência faz sentido para o meu perfil metabólico. Essa é a foto do meu metabolismo em março de 2026, depois de 5 anos de estratégia carnívora. Com transparência total aqui para vocês. Depois de 5 anos vivendo isso, depois de ter passado pela low carb, pela cetogênica antes, depois de ter construído esse metabolismo passo a passo, o que esses exames me dizem?
Me dizem que a escolha foi certa. Me dizem que o metabolismo humano é resistente e adaptável. Me dizem que comer carne não destrói o rim, não eleva a glicemia, não inflama o corpo. Me dizem também que o caminho é contínuo, que não existe número perfeito e que a honestidade com os dados é o que nos permite crescer. Ah, e tem um capítulo que eu não abri ainda nesse vídeo porque ele merece um espaço próprio. O colesterol total, o LDL, o HDL, os 2 marcadores do painel lipídico que a maioria das pessoas nunca pediu no exame de sangue e que são muito mais precisos para avaliar risco cardiovascular do que o número que o seu médico olha primeiro. Tem uma curva de 5 anos de dado que eu preciso te mostrar, com pico em 2024 e um número que vai te surpreender em 2026. Esse é o próximo vídeo aqui no canal. Não perde! Isso é o que eu ensino no Ketabolismo. Não é uma receita para seguir sem pensar. Não é um dogma. É um método estruturado baseado em fisiologia que leva você da dieta low carb para cetogênica e depois para carnívora. Semana a semana, com muita segurança, com monitoramento, com ciência. Porque o metabolismo que você vai construir nesse processo é o que vai aparecer nos seus exames daqui a 5 anos. Exatamente como está aparecendo nos meus hoje. Se você quer saber mais, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Antes de fechar, preciso te fazer uma pergunta. Você acompanha seus próprios exames de forma periódica? Você sabe o valor do seu HOMA-IR? Sabe como estão seus triglicerídeos? Se você nunca parou para olhar esses números, esse vídeo é o sinal que você precisava. Não dá para cuidar do que você não mede. Então, deixa aqui nos comentários. Qual marcador desse vídeo mais te surpreendeu? E se você já fez low carb, cetogênica ou carnívora, conta para mim como estão seus exames hoje. E se esse vídeo chegou até você em um momento em que você estava em dúvida sobre os efeitos da dieta carnívora no longo prazo, deixa o seu like. Porque o seu like me diz que esse conteúdo importa e ele me ajuda a levar esse tipo de transparência para mais pessoas que precisam ouvir a verdade antes de ouvir o medo. E se você conhece alguém que pergunta sempre, mas e os seus exames dentro da estratégia carnívora? Ou low carb, ou cetogênica? Manda esse vídeo para essa pessoa, para que essa pessoa veja a resposta correta. 5 anos, milhares de decisões, de escolhas, de cafés da manhã, onde alguém olhou para o meu prato, com muito estranhamento. 5 anos de um caminho que a maioria acha radical, mas que os meus exames insistem em chamar de saúde. Não é sobre ser diferente, é sobre ser consistente com o que a ciência e o próprio corpo mostram. A única pergunta que importa não é se a carnívora é para todo mundo. A pergunta é se você está disposto a olhar para os seus números com a mesma honestidade que eu estou te mostrando os meus. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.